Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Mais uma quinta-feira que vamos estar estudando a Palavra de Deus, sendo ministrado pela Palavra de Deus e vamos estar orando também por ti, pela tua vida, pelo teu pedido de oração. Todas as quintas-feiras nós sempre temos orado, buscado a presença de Deus. Então, você que está conosco, nós vamos estar orando por ti, intercedendo pela tua vida, pelas situações desse ano que se inicia. Amém? Então, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tu estás conosco. Obrigado, Senhor, porque temos liberdade de pregar a tua palavra. Tu nos conservas sempre. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender e sermos edificados pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos estar hoje estudando, que nós vamos estar estudando sobre o Deus que está conosco no barco. Uma passagem muito conhecida, mas uma passagem muito boa para início de ano, início de 2025, porque há toda uma jornada, há todo um ano para passarmos, não sabemos o que vai acontecer. Então, essa palavra que seja uma palavra para você estar lembrando durante todo o ano, para te fortalecer e para você prosseguir na tua jornada. Nós vamos ler em Marcos, capítulo 4, versículos 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Hoje nós vamos meditar sobre esse texto, um texto que é muito pregado sobre ele, há vários ensinamentos, há muitas aplicações, mas como a palavra de Deus é sempre viva e sempre eficaz traz resultado, então nós vamos meditar e Deus vai falar conosco. Como é um texto bastante conhecido, o primeiro aspecto que nós vamos ver, Jesus era aquele que estava com os discípulos e naquele momento eles estavam num barco, Jesus e os discípulos no mesmo barco, eles estavam no barco, os discípulos, eles estavam com a tarefa que eles sabiam fazer, eles eram pescadores, então aqueles que eram pescadores estavam lá lidando no barco, remando, ajeitando as velas, e Jesus disse: nós vamos passar para outra margem, E na outra margem tinha um outro acontecimento, algo que ia ser muito importante. O Senhor Jesus ia lá, ia libertar uma pessoa, o endemoniado Gerazeno, o gadareno,
conforme a tua Bíblia é aquilo que está escrito, mas era um homem que estava no meio dos sepulcros, o Senhor Jesus ia para lá e isso ia acontecer daqui a pouco. Mas nesse momento, a circunstância que estava acontecendo era essa, por um momento estava tranquilo no barco, mas de repente se levanta essa tempestade, e é uma tempestade bastante intensa, é uma tempestade que ia levar o barco a afundar, é uma tempestade bastante difícil que estava acontecendo. Mas de todos esses acontecimentos, de Jesus no barco, da tempestade, de Jesus estar lá e dos discípulos se perguntarem o que nós podemos aplicar dessa palavra para a nossa vida, para as circunstâncias que passamos. Então, tudo que está na palavra, nós podemos aplicar e nós podemos comparar com os fatos da nossa vida, né? E nós comparamos várias coisas com fatos da nossa vida, com as coisas que nos acontecem. Mas o melhor que tem é compararmos a palavra com as coisas que acontecem com a nossa vida. A primeira coisa que nós podemos ver e comparar aqui com a nossa vida é que tempestades são reais. Elas acontecem e vão acontecer na nossa vida. Não existe uma vida que não acontece nada, que está tudo bem, que não tem problema. Não existe vida. As pessoas às vezes têm a ilusão de que se tiver dinheiro, uma boa situação financeira, vai estar tudo bem para elas. Não é assim. Tanto faz quem tem dinheiro ou não. A morte vem, a enfermidade vem, as situações difíceis vêm. As situações difíceis vêm para todas as pessoas e elas são reais. As tempestades alcançam aqueles que são extremamente pobres e aqueles que são extremamente ricos. Ninguém está isento de tempestades nessa vida. Não existe isso. Sempre há uma diferença no momento da tempestade, que é a presença de Jesus. Mas nós já vamos ver sobre isso. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é que tempestades são reais e todos são acometidos pelas tempestades. Nessa terra, aqui nessa terra, enquanto vivermos, todos vão passar por suas tempestades. Então, ninguém está isento. Então, não olhe para o outro ou para outras pessoas e fique pensando, ele não tem problema. Todos têm problema. Todos têm tempestades na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, as tempestades vêm. De uma ou de outra maneira, todos são alcançados pelas tempestades da vida. Elas acontecem e elas são reais. Mas o que nós temos que entender? Primeiro, as tempestades acontecem e elas são reais. Mas uma pergunta é, o que é tempestade para nós? Nós estamos comparando tempestades a problemas, a situações difíceis que vêm e nos abalam. Toda tempestade, ela vem para abalar, ela vem para mexer com as nossas estruturas. Mas cada pessoa, ela é afetada
de alguma maneira pela tempestade. E nem todas as tempestades são iguais para todos. Para alguns, o que mais abala é a perda financeira. Para outros é a saúde, para outros é a perda do emprego, para outro é alguma decepção emocional, para outros é o ser humilhado. Então, há várias situações. Nós podemos enumerar várias coisas que são tempestades. Cada pessoa tem uma visão distinta da sua tempestade, daquilo que o afeta. Então, nós temos que entender isso, porque às vezes nós olhamos as pessoas e dizemos: ah, é só esse problema? Imagina se fosse eu, isso aí não ia me abalar. Mas há coisas que te abalam. O que você olha para o outro e você olha às vezes com desprezo e diz que isso não te abalaria, a outra situação olha para a tua vida e pergunta: o que te abalaria? Qual perda? Qual situação te abalaria? Então, as tempestades são diferentes para todos. Todos são alcançados por alguma tempestade em uma ou outra fase da vida. A nossa vida não é só tempestades. Na nossa vida nós temos calmarias e temos tempestades. Isso quer dizer, há momentos na nossa vida que está tudo bem e tudo tranquilo, e cada um deseja que sempre fique tranquilo. Ninguém gosta de entrar em tempestade. Eu, ao menos, não gosto de entrar em tempestade. Mas a Bíblia diz que vou enfrentar tempestade. A Bíblia fala, nós lemos lá em Tiago, o apóstolo Tiago, ele se refere a tempestades como as provações que nós passamos. Que elas vão vir, as nossas provações, e as provações, elas devem nos trazer crescimento. Algo precisa acontecer na nossa vida quando vem as tempestades, mas algo da palavra, como crescimento, como perseverança, como domínio próprio, como aumentar a nossa fé. É isso que vai sempre fazer a diferença entre aquele que realmente serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, tempestades acontecem, elas são reais e elas são diferentes para cada pessoa. Cada pessoa, ela encara a tempestade de uma maneira diferente da outra. Então, para alguns, uma tempestade muito grande pode ser uma perda, pode ser uma enfermidade, alguma outra angústia da alma, né? Então, sempre há tempestades diferentes na nossa vida. E tempestades não são só questões materiais. Às vezes as pessoas pensam que tempestade é só sofrimento material, alguma situação material. Essas pessoas que a noção que elas têm, que tempestade sempre é alguma coisa de questão material aqui da Terra, são pessoas que almejam sempre ter dinheiro e invejam aqueles que têm, porque eles pensam, não, aquele tem dinheiro, aquele tem isso, aquele tem aquilo, ele vai ter sempre a solução dos problemas dele. Mas tempestades não é só isso. Como eu disse, a morte alcança a todos. Os problemas emocionais, depressão, angústia na alma, alcança a todos. Todos são alcançados de uma maneira ou de outra pelas tempestades da vida que nos acontece. Mas onde está a diferença
nessa tempestade e nesses problemas que são reais e vão nos acontecer. A diferença é muito simples. É Jesus no barco. É quando o Senhor está no barco da tua vida. Quando Ele está no teu coração, quando a palavra de Deus, essa viva e santa palavra de Deus, está no teu coração. Quando a presença de Jesus, ela é real na tua vida. Esta é a diferença. Imagina os discípulos nesse barco, na tempestade, sem Jesus. Tem um momento, numa tempestade, que eles estavam sem Jesus. Não era uma tempestade como essa. Era aquele momento que eles estavam atravessando e Jesus caminha sobre as águas e entra no barco. Mas naquele momento lá, os ventos eram fortes, eram contrários, diferente dessa tempestade. Essa era uma tempestade muito violenta. Mas mesmo aquele momento que eles estavam navegando, quando Jesus anda sobre as águas, Jesus foi ao encontro deles. Aqui, quando a tempestade era mais forte, Jesus estava no barco. Então, a presença real de Jesus na nossa vida é que faz a diferença. Então, é uma coisa que você sempre precisa perguntar: Jesus, tu estás na minha vida? Mas a pessoa que se pergunta assim, certamente Jesus está na vida dela. Porque aquele que não tem Jesus nem pergunta se Jesus está ou não na vida dela. Esse tipo, às vezes, de pessoa só vai na igreja para receber uma oração, recebe a oração, fica calminho e vai embora e continua a sua vida, sem voltar ao culto, sem ler a Bíblia e sem orar. Esse tipo de pessoa não se preocupa com a presença de Jesus. Ele só se preocupa em ir à igreja quando a tempestade o alcança. Mas Jesus não está no barco dele. Quando Jesus está no barco da tua vida, você pensa em Jesus e acontece algo na tua vida. Quando Jesus está no teu barco, que é a oração. O que os discípulos fizeram aqui? Mestre, o Senhor não se importa que vamos morrer. Eles acordaram Jesus, eles começaram a clamar. O que acontece quando Jesus está no barco na nossa vida? Nós realmente começamos a clamar. O fato de você clamar e de você ficar desesperado não quer dizer que você não é crente. Só quer dizer que você é igual aos discípulos. É igualzinho a eles, nós somos iguais a eles, nós não somos diferentes. Não pense que se você estivesse naquela situação, naquele barco e Jesus dormindo, você ia ficar calmo. Você ia ficar desesperado como ele. E a prova é quando vem um problema muito sério na tua vida. Quando a situação é muito difícil. Quando surge uma situação imprevista que você realmente fica aflito, desesperado, angustiado e ora mais do que nunca. É assim que nós somos iguais aos discípulos. Porque em situações difíceis, nós oramos mais. Nós sempre devemos levar uma vida de oração, de meditação, de leitura da palavra, de ir nos cultos. Mas no momento da aflição, nós intensificamos as orações. Nós clamamos mais,
nós lemos mais a Bíblia, nós nos apegamos mais a certos versículos e a certas promessas. No momento da aflição, quem tem Jesus realmente, essa pessoa clama mais, ela se desespera, mas ela clama, ela fica aflita, mas ela clama, ela está angustiada, mas ela clama ao Senhor. Ela está ansiosa, mas ela clama ao Senhor. O fato de você clamar, de você gritar por socorro, não quer dizer que você não é crente. Muito pelo contrário. Quer dizer que você é crente e bem crente. Porque se você não fosse bem crente, você não ia clamar por Jesus. Você nem ia pensar na igreja, nem ia pensar na Bíblia e nem ia pensar em orar mais. Só o cristão verdadeiro pensa: Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar, eu preciso clamar, eu preciso falar com os irmãos para me ajudar em oração. O verdadeiro cristão é assim que ele reage. Então, nunca aceite condenação dos outros, principalmente da família, quando você está angustiado com algum problema. Daí sempre aparece aqueles que dizem: ué, mas você não tem fé? Cadê a tua fé? Não é você que vai na igreja? Às vezes dizem isso para nós. Você não precisa responder para a pessoa. Olhe para Jesus, porque às vezes nós não temos respostas para as pessoas. Mas se alegre no teu coração e diz: Jesus, obrigado porque eu posso ir na igreja. Obrigado porque eu posso orar. Obrigado porque eu posso mandar uma mensagem para o irmão fulano dizendo: por favor, orem por mim, eu estou aflito. Só o cristão que se humilha na presença de Deus faz isso. O orgulhoso não pede oração. O orgulhoso diz: não, vou me virar sozinho. Eu não posso incomodar os outros. Os outros têm mais o que fazer. O verdadeiro irmão, o mais que ele tem que fazer é orar e ajudar o outro. É orar pelo outro. Levar-lhe as cargas uns dos outros, a Bíblia diz. A Bíblia diz: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. A verdadeira igreja ajuda os irmãos a levarem o fardo. A verdadeira igreja não condena quando o irmão está angustiado. Não diz para ele: ó, você não tem fé. Ele diz assim: eu vou te ajudar em oração, irmão. Calma, Deus vai te abençoar. Deus vai te dar vitória. Então, na hora da tempestade, é a hora que nós gritamos. É a hora que nós dizemos: Jesus, me socorre. Jesus, o vento está forte. Jesus, aqui os discípulos dizem: nós vamos perecer. Sabe o que nós dizemos? Eu acho que eu não vou aguentar. A nossa frase sempre: será que eu vou aguentar? Eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu não tenho condições. E na verdade, nós não temos condições. Nós não somos fortes o suficiente. Por quê? Porque nós não damos ordem para o vento, nós não damos ordem para o mar, nós não damos ordem para as ondas. Por acaso os discípulos se levantaram, aqui diz, ó, e ele despertando, Jesus, né, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Por acaso nós nos levantamos e damos ordens ao vento e ao mar? Não. Nós nos ajoelhamos e choramos. Nos ajoelhamos e gritamos. Porque nós não temos condições de dar ordem ao vento.
de dar ordem ao mar. Nós não criamos o vento, nós não criamos o mundo, nós não criamos as estrelas, nós não criamos a vida. Um é o autor da vida, um é o autor de todo o universo e um é o autor da salvação, da nossa salvação, Jesus. E é a Ele que clamamos e dizemos: Jesus nos socorre. E quando nós lemos essa palavra, isso deve gerar fé no coração, porque Ele é aquele que acalma as ondas, que acalma o vento, faz cessar o vento, que acalma as águas do nosso coração, as tempestades ao nosso redor, ou as tempestades dentro de nós. E é interessante, quando há as tempestades que nós vivenciamos na nossa vida, ou quando lutamos junto com os outros, a situação não muda de imediato. Mas o que deve mudar de imediato é o nosso coração. É a certeza do Deus que responde. É a certeza do Deus que ouve. Porque há muitas tempestades e ventos que duram semanas, meses e até anos. Há vários tipos de tempestades que nos acometem. Mas no meio da tempestade, lá na tempestade, está o Senhor. Ele está no barco. E é Ele que dá ordem aos ventos. É Ele que dá ordem ao mar. Por isso, se tem algo que você deve fazer no meio da tempestade da tua vida é orar, orar, confiar, ler a Bíblia e buscar a ajuda dos irmãos. Não tenha medo de pedir oração. Vá no culto. Na hora do apelo, vá e se coloque bem lá na frente. Não fique lá atrás, meio com medinho. Ai, se alguém me vê aqui, o que vai pensar? Não interessa. O outro não está vivendo a tempestade. Quem está vivendo a tempestade é você. Não se importe com o que o outro pense. Se importe com o que Jesus pensa. Que Jesus é aquele que está no teu barco e acalme a tempestade. Então, se tu está no culto, na hora do apelo, vai lá bem na frente, se ajoelha, se todo mundo está de pé, não interessa. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe e clame ao Senhor. Ele ouve a tua oração e Ele se compadece. Por acaso, Jesus não ouviu os discípulos? Mesmo que Jesus repreendeu eles e disse: por que vocês são medrosos? Jesus disse: vocês são medrosos. Mas Jesus respondeu: quantas vezes nós somos medrosos? Quantas vezes nós não temos fé? Mas Jesus não deixa de responder pelo fato de sermos medrosos. Ele responde. Quantas vezes, quem lê os evangelhos, quantas vezes Jesus disse: vocês não têm fé, pessoas de pequena fé? Várias vezes Jesus disse isso para as pessoas. E muitas vezes Jesus diz para nós: você está sem fé, meu filho. Não fique com medo, meu filho. Eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui. Mas nós temos medo. Nós ficamos angustiados. Nós ficamos aflitos. E só encontramos paz na oração, na leitura da palavra. E muitas vezes, quando vamos no culto e alguém ora por nós, ou recebemos um abraço de alguém, ou uma palavra. Quantas vezes na tua vida, no meio das tuas aflições, você já não foi consolado quando foi no culto? Estava lá sentado, ouvindo a pregação, e a pregação parecia assim que foi só para ti. Você diz assim: o pastor pregou só para mim hoje. Na verdade,
é Jesus no teu barco e dizendo, não tenha medo. E Jesus repreendendo. Jesus repreende a tempestade. Pensa nisso. Para meditar se Jesus está realmente no barco da tua vida. Mas se você é um que responde, eu oro, eu clamo, eu busco, você é um que Jesus está no barco da tua vida. Mas o que nós precisamos é realmente conhecer Jesus. Porque há uma pergunta aqui que os discípulos fazem e dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Que pergunta! Porque eles viram o fato, Jesus deu a ordem, o mar se acalmou, o vento cessou, de repente, e eles olham, quem é este? Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, estava lá com eles, com aqueles judeus. Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, está aqui conosco, está na nossa vida, está no nosso coração. Você conhece Jesus? Você para meditar no quão Ele é grande, no quão Ele é tremendo e poderoso, que Ele é o autor da vida, que Ele mantém e sustenta todas as coisas, que Ele é a paz do nosso coração. Quem é Jesus? Você sabe. E nós só vamos conhecer e saber quem é Jesus lendo a palavra, buscando conhecer a palavra, lendo dia a dia a Bíblia, indo ao culto, ouvindo a pregação da palavra, orando junto com os irmãos. Nós vamos começar a conhecer quem é este. É Ele que dá ordem ao vento e ao mar. Não somos nós. Nós só podemos gritar, socorro! Aí Jesus vem e dá ordem. Ó, a situação se acalme, se aquiete e se faz bonança no nosso coração. As tempestades são reais e elas acontecem. Estamos iniciando 2025. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos as situações. Há pouco eu estava vendo uma notícia, caiu mais um avião. Se não me engano foi em São Paulo. Um avião de pequeno porte. E eu, Jesus, outro avião caindo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Nós podemos assim achar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Algumas coisas são lógicas, são reais, mas certos acontecimentos ninguém pode dizer. Só Deus. Só Deus. Não sei o tamanho das tempestades que virão em 2025. Eu sei o tamanho de Deus, daquele que está no meu coração, nesse ano de 2025. É isso que eu estou te perguntando. Se Jesus está no teu coração, tu vai passar pelo 2025. Tu está no barco, vai navegar, vai vir tempestade, na hora da angústia tu vai clamar e você vai chegar no outro lado. 2026 ou com Jesus na eternidade, nós não sabemos. Ninguém sabe quando vai partir. O importante é estar com Jesus. Estar com Jesus nessa vida,
nesse ano ou estar com Jesus na eternidade. Pensa nisso, medita nessa palavra e se prepare para esse 2026 com Jesus no teu barco. Quando vier as tempestades, é só clamar ao Senhor, que Ele ouve. Que Deus possa te abençoar e você possa andar cada dia na tua vida com Jesus no barco, na vida, no teu coração. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado porque podemos ouvir a tua palavra. Senhor, obrigado por essas palavras de esperança. Obrigado, Senhor, porque podemos ler na Bíblia e achar conforto para as nossas situações e achar segurança para navegar nesse ano de 2025. Senhor, te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado e porque tu estás conosco. Meu Senhor, e eu quero te pedir por essa pessoa que ouviu essa palavra, que sempre está conosco e que tem propósitos, que coloca a sua vida, o clamor diante de ti. Ouve e responde, traz alento, traz cura, Senhor. Vem com o teu poder e traz restauração. Nós te agradecemos, Pai, porque tu fazes todas as coisas em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que realmente você possa atravessar o mar de 2025 com Jesus no barco. Em nome de Jesus.